O Marco Civil da Internet é a lei que regula princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como dá as diretrizes para a atuação do Estado. E por meio dessa lei é possível, por exemplo, em casos determinados pela Justiça, que uma empresa acesse o e-mail pessoal dos funcionários. O e-mail pessoal tem garantia de sigilo, conforme a Constituição, que proíbe o acesso por terceiros sem autorização. Já no trabalho, é permitida a fiscalização do patrão nos e-mails corporativos, porque as contas estão associadas diretamente à empresa, mas desde que o funcionário seja comunicado. Os e-mails pessoais, mesmo que usados durante o expediente, o patrão só pode ter acesso com autorização da Justiça Trabalhista. A quebra do sigilo é para ajudar na investigação e na busca das empresas que querem reparação por eventuais danos causados pelo ex-funcionário, além de provar a demissão por justa causa do trabalhador. Foi o que decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em São Paulo, que determinou a quebra de sigilo de e-mail de um ex-funcionário com base no Marco Civil da Internet. Segundo os desembargadores, a norma autoriza a quebra do sigilo para provar o ato ilícito. De acordo com o processo, esse ex-trabalhador teria repassado dados de funcionários da companhia onde trabalhava para um grupo de advogados por meio do e-mail pessoal, violando o segredo profissional da empresa. Os desembargadores entenderam que, nesse caso, a quebra das informações do funcionário não viola direitos. Então, o tribunal, fazendo uso disso que está positivado na lei do Marco Civil da Internet, lei 2.965, como disse, fez uso desses fundamentos para admitir essa possibilidade que é excepcional. Então, me parece que nós estamos diante de uma decisão que faz não só todo sentido, como aplica efetivamente o que no nosso país é o marco que rege essas relações. E a gente continua a falar sobre esse assunto agora, conversando com o advogado cibernético Júlio Leão. Muito obrigada pela presença, boa tarde. Eu que agradeço o convite, boa tarde. Bom, vimos na reportagem, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse mais uma vez que, em regra, e-mails corporativos podem ser acessados pela empresa sem a necessidade, então, de uma intervenção judicial? Bom, em regra, os e-mails corporativos, eles são de propriedade da empresa, do empregador, desde que tenha previsão no contrato de trabalho e o empregado ele seja previamente informado de que aqueles e-mails devem ser utilizados para fins exclusivos da atividade que ele está desempenhando no empreendimento, é um direito e dever do empregador poder fiscalizar as atividades que os empregados estão fazendo, tanto nos e-mails corporativos, como no computador e na rede, no IP, que é de propriedade da empresa. Então, acaba sendo um direito e um dever, até mesmo porque a empresa, o empregador, pode ser responsabilizado também por atos que sejam praticados utilizando de e-mails corporativos, serviços corporativos da empresa. Nesse caso específico, então, dessa decisão que acabamos de mostrar, ele não muda propriamente esse comportamento, é uma questão específica de prova que incidiu sobre o caso que autorizou o acesso a e-mails pessoais. Isso. Esse caso do TRT da 15ª Região é um caso excepcionalíssimo, tá? Então, ele não estaria bem dentro da regra do direito do trabalho a princípio. E eu vou explicar qual que é o motivo da exceção para vocês. A bem da verdade, o que ocorreu ali é que um funcionário da empresa, ele tinha acesso a informações sigilosas da empresa, informações atinentes a investimentos que a empresa tinha feito, informações referentes a salários de outros funcionários, e ele vazou essas informações que também a própria empresa também tem um direito constitucional de proteção de dados, segredos profissionais, são informações sigilosas que no próprio contrato de trabalho pode ter ali uma cláusula de sigilo. A partir do momento que o empregado ele vaza essas informações para um concorrente ou para público, ele pode prejudicar as atividades da empresa. Nesse caso, que é um caso excepcionalíssimo, com base no Marco Civil da Internet, artigo 22, lá está previsto que quando alguém tem a pretensão de reparação, seja por atos de natureza ilícito cível ou penal, e esse caso seria um ilícito cível, a empresa ela quer ser reparada porque ela entende que foi comprometida, foi prejudicada do ponto de vista material. Ela pede de forma motivada para o juiz
E o próprio artigo 5º da Constituição, inciso 10º, inciso 12º, que dá o direito fundamental à preservação, ao sigilo de correspondência, ele faz uma ressalva, salvo se por uma decisão judicial fundamentada para contribuir numa investigação, por exemplo. Então, esse caso é um caso excepcionalíssimo, porque comprometeu segredos da empresa, né? Então, fica a orientação para que os e-mails pessoais não sejam usados para fins relacionados à empresa. É importante essa conduta, né? Isso. A regra é essa. Agora, e-mails corporativos, isso aí já é algo que está, de certa forma, pacificado nas relações de trabalho. Se o atrito que deu entre empregado e empregador, ele está dentro do contrato de trabalho, assim como outros assuntos, por exemplo, assédio moral, quem tem competência para decidir isso é a Justiça do Trabalho, porque aquele atrito, aquela reparação civil, ela nasce no seio de uma relação trabalhista, no seio laboral. E a Justiça do Trabalho tem competência, sim, para determinar. Tanto que faz isso em outras modalidades, até quebra de sigilo bancário em modalidades inversas. Por exemplo, a gente tem o SIMBA, que é o Sistema de Movimentações Bancárias. O juiz também pode determinar a quebra de sigilo bancário da empresa, né? Fazendo aqui uma analogia inversa, para saber se aquela empresa não tentou ocultar bens e também não está fazendo pagamentos. Então, o juiz do trabalho, ele tem essa competência, essa autoridade de determinar a quebra de sigilo, sim. Justamente pegando essa questão que é uma competência do juízo. No caso, de qualquer maneira, não é que a empresa vai alegar que o empregado fez algum tipo de crime. Ela tem que, por meio de prova lícita, apresentar ao juiz que a desconfiança, ou às vezes até a comprovação, um e-mail, por exemplo, que tem uma mensagem que tenha sido mandada diretamente. É uma decisão que será tomada, não basta apenas a alegação. Não basta apenas a alegação. Nós temos um direito constitucional que é o devido processo legal. E um dos desdobramentos do devido processo legal é que os atos praticados pelo Poder Judiciário sejam de forma motivada. Justamente para aquele que se sentir prejudicado possa saber exatamente qual a razão, a fundamentação, a motivação e, se for o caso, vir a impugnar por meio de recurso próprio. Nesse caso específico, a empresa ela tinha indícios, alegações sérias de que segredos da empresa haviam sido violados por um funcionário específico. E eles levaram isso ao juiz, e o juiz, por meio de uma decisão própria, motivada, fundamentada com base no Marco Civil da Internet, artigo 22, ele expediu um ofício para o servidor de e-mail, que no caso, à época, era o Yahoo. Ok, doutor Júlio Leão, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Olá, pessoal, novamente, aqui na nossa próxima aula de Direito Digital. Boa noite a todos vocês, quem sabe boa tarde, bom dia, ou até mesmo boa madrugada. Pessoal, até um breve momento, nós nos aventuramos em várias situações dessa nossa matéria. Falamos primeiramente do conceito dessa matéria, no que ela se encaixa. Entendemos que o direito digital ele é um ramo que se encaixa em todos os demais direitos. Entendemos que a importância dele se dá pelo aspecto do avanço da tecnologia, junto com o efeito e as consequências que isso dá no nosso mundo jurídico. E, diante disso, entendemos na aula passada, um pouco mais aprofundado, como que se dá a Lei Geral de Proteção de Dados diante de todo esse nosso contexto que vivemos no século XX para agora, para o século XXI, na nossa segunda década do século XXI, que é a década que estamos efetivamente vivendo. Hoje, vamos aprofundar mais especificamente para o Marco Civil da Internet. Pessoal, então vamos primeiramente conversar e nós vamos falar um pouco, ponto a ponto, como que o Marco Civil da Internet, qual é todo o contexto histórico do Marco Civil da Internet, para entendermos bem ele, igual fizemos com a Lei Geral de Proteção de Dados.
Ocorre que lá na outra aula, quando eu estava ensinando vocês a Lei Geral de Proteção de Dados, eu expliquei para vocês todo o contexto que surgiu lá no século XIX ainda, com a questão da imprensa, toda a questão de privacidade, a liberdade que as pessoas tinham em sua intimidade e que a imprensa ela violava isso. Tivemos escritores que escreveram sobre isso, tivemos a própria Declaração de Direitos Humanos que começou a ter essa proteção, veio a nossa querida Carta Magna, nossa lei maior, nossa Constituição Federal e deu essa proteção e tivemos casos ali que marcaram todo essa questão de proteção de dados, dados íntimos, por volta do ano 2016, até que em 2018, no Brasil, diante de todo esse cenário, ele pegou lá e, opa, vamos proteger todo mundo aqui. Então, o nosso Marco Civil, ele vai ter essa mesma incidência, essa mesma dinâmica, pessoal. Essa mesma dinâmica. O que que ocorre? O Marco Civil da Internet, ele é uma lei, quando ela foi criada, quando ela passou a ser debatida, ela foi um grande marco na regulamentação da internet do Brasil. Por quê? A principal razão é porque ela batia muito em cima de três, ou melhor, quatro princípios previstos nessa legislação que iriam ser bem destacados e seria o grande norte. Essa é a função dos princípios, né? Ser um norte, ser um norteador, um condutor para determinada legislação, para determinado ponto de vista. Quais eram esses princípios que o Marco Civil da Internet trouxe? O primeiro é da neutralidade, ou seja, de não tomar um lado em detrimento do outro. O segundo, a nossa querida liberdade de expressão, que até o momento, até 6 de março de 2024, ela ainda é blindada no Brasil, nesse exato momento, né? O outro princípio é da privacidade, ou seja, tudo aquilo que falamos lá no passado. Dados privados, sua intimidade, etc, etc. E participação democrática. Esses quatro princípios, eles foram amplamente discutidos e debatidos durante a elaboração dessa lei. Por quê, pessoal? Principalmente para quem está iniciando o curso agora, né, nosso querido curso de Direito. Quando a legislação está sendo elaborada, via de regra, ela não ocorre na calada da noite, ela não ocorre de uma hora para outra. Simplesmente ela é promulgada, um indivíduo qualquer vai lá, escreve ali que bem entender, e aquilo ocorre. Não. Quando uma lei ela é criada, há uma grande discussão. Então, o que que ocorreu? Ocorreu uma grande discussão a nível do Poder Executivo, representantes do Poder Executivo, membros do OAB, membros da educação, representantes de empresas, provedores de internet, etc, etc. E, é claro, os congressistas. Quando a lei ela é proposta, ela passa por vários sítios para filtrar aquela lei. Ela passa por comissão de Constituição e Justiça, para avaliar se aquela lei afere algum princípio constitucional, se ela está de acordo com a Constituição, entre vários outros tipos de comissão, até chegar ao plenário, né? Que é aquela votação que todos os congressistas, né, sejam eles deputados ou senadores, votam. O que que ocorre, pessoal? Esses quatro princípios que eu falei anteriormente para vocês, neutralidade, liberdade de expressão, privacidade e participação, esses princípios eles foram muito debatidos durante todo esse contexto que eu dei aqui para vocês agora. Diante disso, o que que ocorre? Temos que voltar um pouco lá atrás. Temos que voltar um pouco lá atrás. A internet, é claro, ela foi criada, igual eu já falei para vocês, contexto de guerra, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial,
né? Guerra Fria, a necessidade de armazenar dados de maneira que haja uma maior proteção, que eles não ficam dados arcaicos em forma de papéis, perfeito? Só que no Brasil, ela começou a ser popularizada, digamos assim, na década de 90 só. Na década de 90 que a internet ela começou a ser popularizada no Brasil. E tinha aquela famosa internet de escada. Tem um barulhinho específico da internet de escada que vocês podem ver em vídeos no YouTube, como que funcionava. Então, assim, década de 90 começou o uso da internet no Brasil, né? Existem sites que são antigos desde essa época, desde a década de 90 e início dos anos 2000, né? Tem, por exemplo, o próprio Google é antigo, o Yahoo, que é uma ferramenta de busca também, era uma espécie de blog, rede social também na época. Ele é antigo também, o próprio portal UOL, etc. São dessa época. Então, assim, vocês veem que a internet ela começou a crescer no Brasil na década de 90. Se ela começou a crescer na década de 90 e 12 anos antes a gente teve a Assembleia Nacional Constituinte, que ocorreu a Constituição Federal, levantada por Ulisses Guimarães, significa que não havia regulamentação da internet no Brasil. Então, não existia legislação falando sobre a internet, efetivamente, algo específico. Então, havia necessidade de começar a trabalhar nisso. Então, vamos lá. Deu-se a década de 90 e os anos 2000, e houve um grande crescimento da sociedade civil na internet. Com esse aumento da sociedade civil na internet, o brasileiro, né, começou a se organizar e se manifestar de maneira online, através de redes sociais, blogs, etc. Certo? Havendo isso, começou a haver bastante movimentos sociais, através da internet, se manifestando, ativistas acadêmicos, cidadãos comuns que passaram a utilizar a internet como espaço de expressão, e isso é legítimo. Isso é legítimo, tá, pessoal? Não tem. Não estou fazendo juízo de valor que não deveria ocorrer. Tudo isso, ou melhor, estou fazendo juízo de valor, assim, positivo. Né? Tudo isso é legítimo, não tem problema. E espaço de expressão, né? Mobilização e participação política, muitas das vezes, né? Então, diante disso, o Estado brasileiro, que na época como ele tinha uma gestão federal com visão progressista, né? É só lembrar que até então, né, a gente tinha ali o presidente Dilma, né, que estava governando o país, né, então juntando ali com os dois primeiros mandatos do presidente Lula, ali você vê vários anos de governo mais voltado ao progressismo, ou seja, mais voltado ao inchamento do Estado e mais voltado também à interferência do Estado, né? A intervenção do Estado muito na vida da população, na vida de tudo, né? Isso é uma tendência, né? A gente vê atualmente, a gente está com uma gestão federal nesse sentido, né? A gente vê taxação de vários produtos, vários tipos de serviços, e a tendência do governo progressista é essa, intervenção muito do Estado. Então, houve necessidade, na visão daquela gestão federal, de regulamentar um pouco, ter uma legislação específica para a internet, entendeu? Que não deveria haver tanta liberdade assim na internet, precisava de regras. Essa era a visão, e só latim, beleza? Vamos lá. Então começou a haver discussões sobre direitos e deveres na internet. Então, assim, esse crescimento da internet levantou questões importantes. E coisas até legítimas. Olha só que interessante. Direitos e deveres dos usuários. Ou seja, eu tenho o direito de acessar a internet, me expressar ali, beleza? Tenho o direito de me expressar, de fazer minhas buscas. Só que haverá coisas que você tem que pensar duas vezes antes de fazer. Tem que pensar duas vezes antes de fazer.
Vamos citar um exemplo aqui, só para vocês verem como é que é delicado que liberdade é uma coisa, agora libertinagem é outra. Imagine que há um indivíduo que ele tem uma rede social, um menino, ele tem um Instagram. Esse menino, ele tem alguma, alguma necessidade especial, né? Ele é autista, alguma coisinha nesse sentido, né? E você imagina que o perfil dele é público, olha só, falando na internet. O perfil dele é público e vai um determinado terceiro lá, o outro indivíduo, ir lá e testa um comentário tirando sarro daquele indivíduo. E aquilo é um gatilho, aquilo é o estopim para o início de um caso depressivo. Então, diante de um fato assim específico, a primeira coisa que passa na nossa cabeça, opa, deve haver um limite, né? Deve haver uma proteção a um usuário nesse sentido. Então, são coisas assim que passaram a ser discutido e pensado na hora de pensar para elaborar essa lei. Na hora de pensar. Beleza? Esse é um ponto positivo. Beleza? Vamos lá. Então, assim, então toda essa questão de privacidade, né? Seja ela dados pessoais próprios, dados pessoais íntimos, com vocês que já sabemos o que é, liberdade de expressão, entre outros temas, tudo isso foi discutido. E passou-se a entender a necessidade de criar uma lei específica. Então, assim, setores da sociedade brasileira, incluindo acadêmicos, ativistas, empresas voltadas à tecnologia, organizações não governamentais, as ONGs, participaram de toda essa discussão. E aí, pessoal, tudo isso envolveu muitas polêmicas, né, acerca disso. Por quê? Porque, por um outro lado, havia uma crítica para a elaboração dessa lei. Porque os críticos na elaboração dessa lei falavam o seguinte: olha, vai haver uma lei que vai regulamentar um pouco a internet no Brasil, certo? Mas como que vai ser elaborada essa lei? Quais serão os sentidos dos artigos dela? Quando a lei ela deixar ali é vedado, ou seja, é proibido, é permitido, etc., ela vai estar sendo bem clara, bem específica em toda a situação, ou ela vai abrir brecha para o cerceamento da liberdade de expressão em termos gerais e muito amplos para toda a população? Será que essa legislação não é ali uma justificativa para uma censura que pode ocorrer no futuro? Já não é uma tentativa do Estado brasileiro de cercear a liberdade? Haja vista que a internet ela deu muita voz para as pessoas, até as pessoas mais simples, se manifestar e todo mundo poder ver, considerando que Lava Jato estava em alta, considerando que Mensalão, Petrolão estava se manifestando e o povo na época estava indignado com tudo que estava acontecendo. Abre aspas, um parênteses aqui, lembrando das manifestações que ocorreu em 2013. Então, os críticos dessa legislação, eles falavam isso. E aí? Estão vendo como é que é delicado tudo isso, né? Por um lado, deve haver uma proteção, deve haver ali regras. Por outro, opa, mas vamos colocar um freio ali. Não é tudo isso. Então, vocês verem, ali duas discussões. Uma discussão de ideais da Revolução Francesa, que tem que ter limite com o Estado. O Estado tem que ser um pouco mais reduzido o seu poder, beleza? Pensando na liberdade. E por outro, o Estado moderno, falando, tem que haver proteção. Mas é óbvio, quanto mais proteção, mais poder dá ao Estado. Quanto mais poder dá ao Estado, mais o indivíduo é reduzido em detrimento da coletividade. Então, quando vocês observam esses conceitos, vocês veem, opa, tudo é muito arriscado. Então, tem que haver um equilíbrio ali. A gente começa a pensar dessa maneira muitas das vezes, né? Isso fica para a convicção de cada um. E sim, enfim, tinha toda essa discussão, pessoal. Tinha toda essa discussão, mas, por fim, a lei ela foi aprovada e promulgada após anos de debate. Foi aprovado no Congresso Nacional e depois promulgado pela
então presidente Dilma, em abril de 2014. E ela entra em vigor, né? Teve aquele período de vacatio leves, né? E entrou em vigor em junho daquele mesmo ano, que foi o ano da Copa do Mundo. Em junho, salvo engano, foi o início da Copa, né? Primeiro jogo, Brasil e Croácia. 3-1. 3-1 pro Brasil. Salvo engano, 2 gols de Neymar e um de Oscar. Acho que é isso. Mas vamos lá. Vou nem lembrar da Copa, porque teve 7-1 na semifinal. Pessoal, então assim, esse é o nosso contexto, tudo isso que ocorreu para a promulgação da nossa legislação, chamada Marco Civil da Internet. Então agora vamos iniciar o nosso quadro aqui, como sempre fazemos, para vermos artigo por artigo dessa lei, aprofundarmos e vocês saberem o que significa tal artigo. Para vocês, na hora de fazer o estudo de vocês, que eu tenho certeza que todos os alunos veem essa aula e depois vai reforçar, procurando a lei, lendo ela, já se preparando para a prova. Isso com certeza ocorre, né? Confio em todos vós. Vamos agora iniciar nosso quadro aqui. Peço um minutinho para vocês aqui, para eu ajeitar aqui. Só alterar aqui. É, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui. Hoje vamos abordar aqui o nosso querido quadro, o bendito do Marco Civil da internet. Pessoal, o Marco Civil da internet, ele é uma legislação que hoje ela tem 10 anos, né? A gente está em 2024, tem 10 anos. Então ela já passou por várias avaliações, inclusive, a nível judicial, né? Houve já muita aplicação dessa legislação no âmbito da justiça. Então, ela não é nenhuma novidade para muitos acadêmicos, já de pós-graduação, de mestrado, etc. Mas ela pode ser uma novidade para todos vocês da graduação. Então, vamos lá. O que vamos ter aqui? O nosso artigo primeiro, nossa legislação, que é, vou escrever aqui, né? Vou colocar uma letra azulzinha. Vamos lá. Artigo primeiro. Esse artigo primeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai estabelecer, sempre o primeiro artigo de uma legislação, pessoal, ele vai estar trazendo ali um norte. Ele vai estabelecer princípios, e vamos falar sobre esses princípios, tá? Vamos falar sobre esses princípios, direitos e deveres. Direitos e deveres. Direitos e deveres, além de garantia, obviamente, né? Vai falar aqui de garantia. E, pessoal, além de garantia, ou melhor, tudo isso para quê? Para qual que é a finalidade disso, de estabelecer princípios, direitos, deveres e garantia? Promover o desenvolvimento, olha só,
desenvolvimento opa, tem um S aqui, sem querer. Tá, vamos lá. Promover o desenvolvimento da internet, ou seja, a lei, ela no artigo 1º, ela diz, eu não vim para atrapalhar a internet, eu vim para dar pleno desenvolvimento aqui, né? Isso faz nos lembrar da passagem de Jesus dizendo, não vim abolir a lei de Moisés, mas sim dar pleno entendimento, plena aplicabilidade dela, né? Faz lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo falando isso. Olha só, ó, promover o desenvolvimento da internet para quê? Para vou colocar um P aqui, para o exercício da cidadania. Olha que interessante, pessoal. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Exercício da cidadania. Além do exercício da cidadania, o desenvolvimento da personalidade. E aí eu vou explicar para vocês. Vou dar uma pausa aqui na escrita e vou explicar para vocês o que significa tudo isso. Desenvolvimento da personalidade. O que é isso aqui tudo, pessoal? Olha só. Personalidade. O que significa tudo isso? Qual que vai ser aqui o significado disso tudo? Vai ser o seguinte. O artigo 1º, ele traz aqui princípios, diretrizes e deveres. Primeiramente, princípios. No artigo 1º, nós vamos ter aqui assuntos, temas que vão ser norteadores da legislação como um todo. Vamos ter direitos, ou seja, aquilo que eu posso usufruir, né? E deveres, aquilo que eu devo fazer. Além disso, haverá garantia, ou seja, proteção. Proteção visando o quê, pessoal? Visando o quê? Visando promover o desenvolvimento. Olha só. Promover o desenvolvimento da internet, ou seja, no sentido de quero que a internet avance. É isso mesmo. Tá massa? Vamos continuar nisso aqui. Para o exercício da cidadania e desenvolvimento da personalidade. Agora, o que é isso? Desenvolvimento da cidadania e exercício da cidadania e desenvolvimento da personalidade. A legislação entende o seguinte: a legislação entende que a internet é um meio de expressão que deve ser utilizado pelo cidadão como forma de exprimir a sua opinião, bem como manifestar aquilo que ele bem entende. Beleza. O que seria esse exercício da cidadania? Um cidadão é aquele que possui direitos políticos, né? Ou seja, que possui título de eleitor, e ele pode votar, pode se manifestar, pode voluntariamente fazer campanha para quem ele deseja, pode tecer críticas construtivas para o poder público, para assuntos da sociedade e por aí vai. Então, esse é o exercício da cidadania também. Agora, olha só que interessante. Vocês concordam que o exercício da cidadania também é você usufruir das coisas voltadas ao direito eleitoral, voltada ao seu direito como cidadão propriamente dito? Exemplo, o aplicativo e-Título, o aplicativo do Tribunal Eleitoral do nosso Brasil, da nossa Justiça Eleitoral. Aqui no aplicativo a gente pode mudar a nossa jurisdição para votar em outra cidade, etc., requerer taxa, abatimento de taxa, etc. A gente consegue exercer ele também. Olha só a aplicabilidade dessa lei 10 anos atrás para o início da pandemia, quando tivemos o aplicativo e-Título sendo desenvolvido já na gestão federal passada.
Olha que interessante. Agora, essa questão do direito à personalidade, o que é isso aqui? Vamos aprofundar um pouco mais nesse direito à personalidade aqui. Deixa eu só reescrever aqui que ele deu uma rabiscada aqui. Personalidade. A personalidade, pessoal, ela é aquilo que está no consciente da pessoa. Imagine que isso aqui é um cérebro, certo? Imagine que isso aqui é um cérebro, na consciência da pessoa e no agir dela, né? No agir dela. Então vamos colocar aqui verbo. Personalidade é isso. A consciência mais o agir. E resulta em um fato. Podemos definir isso aqui como personalidade. Para entendermos isso aqui. Só é bem resumido. Tem um conceito psicológico mais aprofundado, mas não quero me atentar aqui. Então, a personalidade é aquilo que você pensa, o agir teu, ou seja, o seu verbo, né? Os fatos que ocorrem na tua vida definem sua personalidade. Uma pessoa impaciente, uma pessoa explosiva, ela tem uma personalidade forte, né? Entre os 4 temperamentos, provavelmente ela é um colérico. Uma pessoa que é muito extravagante, tem facilidade de oratória e gosta de fazer piada de tudo, provavelmente é um sanguíneo. A personalidade dela é de sanguíneo. Pessoa que se entristece com muita coisa, chora, 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 é melancólica, por aí vai. E por aí vai. E a internet é um meio de você exercer isso. Cara, quantas pessoas que desenvolveram sua personalidade, desenvolveram sua oratória através da internet, a sua forma de comunicar. Vocês pegam ali o Whindersson Nunes nos vídeos mais antigos dele lá. Da época da época que ele pegava e fazia a música lá do Qual é a Senha do Wi-Fi, que ele se vestia de mulher, né, aquele personagem extremamente engraçado dele, que ele fazia as músicas no violão, né? Bons tempos da adolescência, né? E o quanto que ele melhorou, né, oratoriamente depois, né? Foi através da internet que ele desenvolveu a sua personalidade, né? Aquele sujeito gênio do stand-up também, né? Gênio do humor. Então, no primeiro artigo, a Leila já está falando sobre isso. Ela já está trazendo aqui toda a importância disso tudo, toda a importância. Então, a, ela entende a importância disso tudo, só que ela fala o seguinte, só que ela fala que, olha, beleza, a internet é um meio de promover o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania, só que a internet, ela é um meio também de você exercer tudo isso, caro cidadão, mas, mas, olha só, respeitando, respeitando os direitos humanos, respeitando direitos humanos, a liberdade de expressão, de expressão, e entre outros direitos. Ou seja, você é livre para exercer a sua cidadania. Você é livre para desenvolver sua personalidade através da internet. Só que você não pode, de acordo com essa lei, promover alguns atos, executar algumas ações que vai ferir ali alguns direitos humanos, dignidade da pessoa humana, privacidade, a liberdade do outro e liberdade de expressão. Ou seja, há limites. É isso que o artigo 1º está dizendo. Então, olha só. Vamos abrir a lei aqui. Acho bom abrir a lei e deixa eu só encerrar aqui esse
esse quadro? Vamos lá. Eu vou abrir a legislação aqui e vou ler esse primeiro artigo aqui com vocês. Olha só. Só compartilhar a tela. Tirar a tela, cooperar e foi. Beleza. Olha só. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet do Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Beleza? É isso que o artigo 1º traz. Beleza? E tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente é entendimento da doutrina. Ok? Beleza. Vimos já o artigo 1º. Vimos já o artigo 1º. Por agora, vamos partir para o artigo 2º. E aí o artigo 2º é complicado. Por quê? Porque, olha só, vamos abrir ele aqui primeiro. Vamos abrir a legislação aqui. Depois a gente abre o quadro. Vamos lá. Olha só. A disciplina de uso da internet do Brasil tem como fundamento a liberdade de expressão, bem como o reconhecimento da escala mundial da rede, ou seja, que ela está... A internet é uma coisa mundial, ou seja, ela não pode ser restrita a um país só. Ela reconhece também direitos humanos, desenvolvimento da personalidade e o direito de cidadania dos meios digitais. Pluralidade e diversidade, ou seja, um ambiente plural, você pode se expressar ali de várias maneiras. A internet como uma grande livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor e finalidade social da rede. Então, você vê ali princípios do liberalismo, mais princípios da atuação estatal caminhando juntos ali. A livre iniciativa, a livre concorrência, né? O direito à propriedade, né, privada, o direito do consumidor, ali de você comprar, o consumidor ter direitos, o fornecedor ter deveres e direitos também, e a finalidade social da rede. Essa finalidade social da rede é bem complicado esse tema, porque esse negócio de finalidade social de algo, ele pode parecer belo, a gente analisa e vê. Não, poxa, a finalidade social da propriedade faz sentido, pois se tem um terreno ali que não está sendo usado, não é justo que outras pessoas não têm terreno, não têm onde morar, não possam usufruir daquilo, ok? Mas qual a medida disso? Né? Qual a medida disso? Qual a medida da finalidade social da rede? Será que pode-se censurar qualquer um sob a justificativa de não atender a finalidade social da rede? Quem que vai dizer o que é a finalidade social da rede? Fica a pergunta aí. Quem que vai decidir? Um único tribunal? Um único juiz? Um único órgão? Um único partido? É algo a se pensar. É algo a se pensar. Então vamos lá. Então vamos lá. O que que vocês precisam anotar do artigo 2º aí no caderno de vocês? No artigo 2º, nós temos, no artigo 2º nós temos os princípios ditos anteriormente. Então, vocês colocam assim, princípios mais, você faz assim, ó, diretrizes liberais, que é livre concorrência, etc. Diretrizes liberais e estatais. Essa questão do função social. Essas estatais você pode
colocar também entre parênteses sociais. Vocês anotam só isso, que já está ótimo. Vocês já vão conseguir estudar. Ok? Beleza. Vamos agora para o artigo 3º, pessoal. Vamos agora para o artigo 3º. O nosso artigo 3º do Código do Marco Civil da Internet, ele vai trazer para nós, que o Marco Civil da Internet, ele vai se submeter a uma norma. Ele não vai ser uma norma à parte do Estado brasileiro, tem sua própria aplicabilidade, sua própria jurisdição, que ele depende de si mesmo. O artigo 3º vai estar dizendo o seguinte. Olha só, anotem aí. O artigo 3º vai estar dizendo isso aqui, ó. O Marco Civil da Internet se submete a quem, pessoal? A quem que o Marco Civil da Internet vai se submeter? A que legislação? A que legislação ele vai se submeter? Quem lembra? Quem já avançou já. Pode ser que o pessoal do primeiro semestre já tenha estudado isso aqui. Olha só. A pirâmide. Que legislação que fica aqui no verso da pirâmide, que as outras são submissas? Constituição Federal. E é claro, pessoal, é claro a importância de a norma explicitar isso aqui, que facilitou na hora da Comissão de Constituição e Justiça analisar isso aqui, facilitou na hora do Poder Executivo sancionar ou não. Isso já passa ali, ó, submetendo a Constituição. Por que tem que submeter a Constituição? Porque a Constituição traz princípios, direitos fundamentais que nenhuma legislação pode ferir. Nenhuma legislação pode ferir. Se a legislação ferir, ela vai ser vetada. Se ela ferir em parte, vai ser vetada em partes. Você pode observar no site do Planalto várias leis. E várias dessas leis, às vezes, têm artigos vetados. Ocorreram disso também. Pode ter ocorrido disso. Beleza? Então, vamos continuar. Então, o artigo 3º submete à Constituição Federal. Perfeito. Vamos prosseguir. O artigo 4º ele vai trazer o seguinte. Vamos aqui. O artigo 4º. Ele vai trazer aqui conceitos, ele vai definir conceitos. Ele vai definir conceitos aqui para nós. Lembra que na Lei Geral de Proteção de Dados tem conceitos também? Tem algumas palavrinhas lá que têm o seu significado? Pois é. Aqui é a mesma coisa. Aqui é definir conceitos para interpretação da lei aplicada aos casos práticos. Então, vamos lá. Interpretação da lei. Vamos excluir o 4 aqui. E vamos agora para... Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a legislação para vocês entenderem. Então, olha só. Então, nosso artigo 4º... Ah, tá perfeito. É o 5º, na verdade. Isso. É o 5º aqui que traz aqui conceitos, né? Internet, terminal, etc. Aqui o 4º vai dizer o seguinte, olha só. Que essa disciplina, essa legislação, ela tem um objetivo, né? Que é a formação, que é a promoção, né? Do direito de acesso à internet para todos. Perfeito?
direito a todos. Então, esse é o primeiro. O acesso à informação, ao conhecimento, participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos, ou seja, a internet é um meio de você buscar conhecimento, é um meio de você participar da vida cultural. Sim, é um meio de participar da vida cultural. Você pode ali pegar um dia comemorativo, fazer ali sua manifestação, executar ali o seu trabalho musical, por exemplo, como muitas vezes eu fiz, por aí vai. E na condução dos assuntos públicos também, por meio de lives, etc. Tudo isso. E olha só outra coisa que o artigo 4º traz. Inovação e fomento da ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. Ou seja, a internet, olha só, a internet como meio de evolução da tecnologia em si. Sim, quando você divulga um estudo, um artigo em determinado site, você está contribuindo ali com a evolução. As pessoas podem usar o seu artigo para conduzir um outro estudo e criar algo. Inciso 4º, a adesão de padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre as aplicações de dados. Esse conceito extremamente tecnológico dentro da área de computação, pessoal. Isso aqui não é tão importante para nós nesse momento. Então, é isso que o artigo 4º traz, beleza? Isso aqui que é mais interessante vocês se atentarem, tá? Artigo inciso 1º, 2º e 3º, para fim de prova e concurso público. Agora sim, agora aqui agora aqui deixa eu só limpar isso aqui. Limpar aqui para a gente não poder ter problemas. Vamos lá. Agora aqui no artigo 5º, aí que vamos ter conceitos, propriamente dito, pessoal. Peço desculpa pelo equívoco, tá? Vocês fazem a correção aí. Aqui vamos ter efetivamente conceitos. Então, olha só, vamos lá. Para efeitos dessa lei, considera como internet. Isso aqui com certeza vou cobrar, pessoal. Conceitos, vou cobrar. Vou cobrar. É a legislação que está dizendo, vou cobrar isso aqui. Internet. Sistema constituído de conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial, se estiver falando em escala estadual, escala municipal, escala regional, está errada a questão. Preste atenção. Para o uso irrestrito, com finalidade de possibilitar a comunicação, pessoal, de dados. Olha, é isso, entre terminais, ou seja, entre computadores por meio de diferentes redes. É isso, a internet é um meio de comunicação de dados. Tudo é um dado, pessoal. Eu falando aqui com vocês, vocês vendo essa aula através do portal da instituição ou através do YouTube, eu estou transferindo dados a vocês. Vocês estão transferindo dados para a rede. Vocês estão fazendo upload de informações e eu estou fazendo upload de informações também, ambos de nozes, vamos dizer, nós está fazendo download de informações a todo momento. Beleza? Agora, o que é um terminal? Terminal é um computador ou um celular, pessoal. Um computador ou qualquer dispositivo que se conecta à internet. Então, se a questão está dizendo para vocês, a internet, segundo o Marco Civil, é um meio que terminais o acessam, tá certo. Se a alternativa está dizendo, a internet é um meio que somente computadores acessam, essa questão está errada. É importante estudar a legislação. Prosseguindo. Endereço protocolo de internet, o famoso IP, pessoal.
Esse conceito aqui nós já conversamos. É o código atribuído ao terminal. É a famosa, eu gosto de chamar isso aqui para vocês de identidade. Olha só. Identidade de uma rede para permitir a identificação. Para permitir a identificação definida segundo parâmetros internacionais. Isso é endereço de IP. É um código. É um código. 192.265.0001, por aí vai. Normalmente é assim. Precisamos lembrar as aulas de HTML, de programação que eu tive no técnico informático no Pompeu há 10 anos atrás, 9 anos atrás. Saudades. Inciso quarto, administrador de sistema autônomo. O que é o administrador de sistema autônomo? Pessoal, é a pessoa física ou pessoa natural, que hoje é um conceito mais moderno. É interessante vocês usar pessoa natural na vida de vocês. Ou seja, pessoa jurídica ou pessoa física que administra os blocos de endereço de IP, que administra toda essa questão de identidade, esses códigos específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrado no ente nacional responsável pelo registro de distribuição de endereços de IP geograficamente referentes do país. Então, o administrador do sistema autônomo nada mais é do que as empresas provedoras de internet que administram aquilo. Porque ela, ao fornecer a internet para você, o seu computador, ao acessar a internet, ele cria ali uma identidade, ele cria um endereço de IP. Ele cria um endereço de IP. Havendo isso, você já tem o seu computador, o seu celular, ele vira um terminal, conforme aqui o inciso segundo. Beleza? Então, esses são os conceitos. Vamos apagar aqui para a gente poder descer. Vamos lá, vamos me vendo ponto por ponto para vocês entenderem, pessoal. Vamos lá. Conexão da internet. Esse é um conceito até bacana da gente tratá-lo aqui. Olha só. O que seria, então, conexão à internet? É a habilitação de um terminal, ou seja, de um celular ou computador, para o envio, ou seja, o upload ou recebimento, seja o download, de pacotes de dados de internet, mediante a atribuição e autenticação de um endereço de IP. Quando vocês conectam à internet, vamos voltar aqui. Voltar aqui comigo. Quando vocês conectam à internet, vocês ali não acessam uma senha, um login de internet lá, né? Tá ali o nome da rede, tá ali o nome da rede, e tá ali a senha para você digitar. Quando a nossa legislação fala que, que a conexão ela é mediante a atribuição ou autenticação de endereço de IP, significa que quando você faz a sua conexão, você acessa lá, o provedor da internet, por meio do roteador, etc., ele já verifica ali se é você mesmo que está acessando ali ou se é um terceiro. Então, ele vai fazer a verificação da sua identidade, que é conhecida como endereço de IP. Beleza? Inclusive, dá para você configurar uma internet para só computadores e celulares. Você escolher acessar a internet, mesmo se ela tiver a senha. Mesmo se ela tiver a senha. Dá para mexer com tudo isso. Pois bem, vamos voltar. Vamos lá. Então, deixa eu só ir na opção aqui de anotar. Perfeito. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Vamos continuar nossos incisos aqui.
Ah, tá. Tem esse conceito aqui, pessoal, importante. Ó, registro de conexões. É o conjunto de informações, ou seja, um grupo de informações, né, um coletivo, referentes a data, hora, início de término de uma conexão à internet, sua duração e endereço de IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de dados e pacote de dados. Siga esse aqui, pessoal, para vocês não ficar louco. É muito termo técnico da informática, para vocês não ficar louco aqui. Registro de conexão. Está registrado, está no livro negro da escola. É um relatóriozinho dizendo quando que você iniciou aquela conexão, quando você terminou, a hora, quanto tempo durou a sua conexão, beleza? E qual foi o endereço de IP que foi utilizado? De onde veio? Pelo endereço de IP a gente consegue localizar a pessoa, certo? Lembra que eu expliquei lá da rede Tor, daquela questão lá? Você troca seu endereço de IP, sua identidade, parece que em vez de você ser de Colíder, em vez de você ser de Guarantã, em vez de você ser de Itaúba, etc, etc, você vira uma pessoa lá de Moçambique, lá de Pequim, da China, lá de Tóquio, só para você acessar alguma coisa lá da Deep ou da Dark Web. É isso que eu tô falando, pessoal. Tô falando. Então, registro de conexão é o conjunto de informações, aquele relatóriozinho que tem de início, fim, duração e o endereço de IP utilizado para o recebimento de algum pacote de dados. Então, exemplo, você acessou determinado site, você fez download de determinado arquivo ali. No registro de conexão da sua rede, da sua internet, vai estar lá no relatóriozinho tudo. Endereço de IP, data, hora, início, tudo. O que você baixou vai estar registrado. Por mais que se use navegação anônima, vai estar registrado. Beleza? Vamos embora. Outro conceito. Outro conceito. Olha só. Aplicações de internet. O conjunto de funcionalidades pode ser acessados por um terminal conectado à internet. Então, assim, a aplicação da internet, ela vai ser aquele conceito que ele vai restringir, ele vai delimitar, ele vai especificar o que que um terminal, o que que um computador, ou seja, o que que um celular ou um PC pode acessar da internet. Isso é aplicação da internet. Beleza? Tá ótimo. Deixa eu só visualizar aqui agora, pessoal, se tem algum outro conceito aqui que é interessante refletir com vocês. Acho que é isso. Deixa eu só apagar aqui e mencionar esse artigo 6º aqui para vocês, para encerrar essa parte aqui. Olha só o que que o artigo 6º está dizendo. Na interpretação dessa lei, serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos, costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico e social. O que que esse artigo 6º está dizendo aqui para gente? Que tá uma coisa assim, tão ampla, mas o que que significa tudo isso? O que que é toda essa bagaceira? Essa bagaceira toda é o seguinte. Essa bagaceira toda é o seguinte. O artigo 6º vai estar dizendo assim, olha, legislação, chamado Marco Civil da Internet, eu entendo várias coisas. E eu vou levar em conta que, além de fundamento, além dos princípios que a gente viu anteriormente, eu vou levar em conta a natureza da internet, para que ela foi criada, que era compartilhamento, armazenamento de dados, arquivos, os usos e costumes particulares da internet. A internet é feita para registro de coisas, para compartilhamento de informações. Eu vou ter noção disso. Vou ter noção que a internet é usada muitas vezes para compartilhamento de dados, para compartilhamento de trabalhos acadêmicos, e por aí vai. Eu vou levar em conta isso. Eu vou levar em conta também que a internet é importante para o desenvolvimento da pessoa como um ser humano, desenvolvimento econômico. Olha quantos empregos surgem através da internet, trabalho remoto. Quantas pessoas passaram a serem ateliês, a serem
profissionais de bijuteria, coisas simples assim, e vender na internet. Várias pessoas. E o desenvolvimento também sócio e cultural. Quantas coisas sociais são divulgadas através da internet? Quantas expressões culturais são ditas, são mencionadas através da internet? Então, o artigo 6 ele vai estar dizendo isso. Ele vai estar levando em conta tudo isso. Belezinha? Vamos dar prosseguimento. Só um minuto aqui, pessoal. A gente dá prosseguimento aqui. Ajustarmos aqui um ponto. Vamos lá. Vamos continuar então na legislação, daí a gente vai anotando pelo quadro da apresentação do compartilhamento de tela mesmo. Fica mais prático aqui para nós. Olha só. O artigo 7º, olha o título, não, olha o título primeiro da legislação, pessoal, ó, do capítulo, ó, dos direitos e garantias dos usuários. Então, isso aqui são regras voltadas aos usuários. Beleza? Vamos lá. Vamos prosseguir. O acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania. Então, é essencial. Agora, entende. Ele está novamente falando, é essencial. Beleza. E aos usuários vão ser assegurados, ou seja, vai ter aqui proteção. Haverá aqui proteção. Mas como assim proteção? Haverá aqui, pessoal, a inviolabilidade, a intimidade. Olha conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados também. A vida privada, tudo aquilo que já estudamos. Proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrentes de sua violação. Rapaz do céu, olha que coisa ampla. Olha que coisa linda, coisa bela. Eu diria um determinado youtuber. Pessoal, o Marco Civil da Internet, ele também traz essa proteção à vida privada. Ele também traz essa proteção à intimidade. E ele vai dizer o seguinte: eu como legislação chamada Marcão Civil da NET, Marcão da NET, eu entendo que a internet é um meio de manifestação, beleza, suave. Só que também eu devo proteger a intimidade e a vida privada. E aquele que violar a intimidade e a vida privada, eu, legislação, entendo que deve haver, que é assegurado ao usuário, à vítima, indenização por dano moral e material que foi lesado diante de algo praticado dentro da internet. Então vamos lá. Vamos imaginar um fato desgramado, um fato desgraçado ocorrido na internet. Vamos imaginar que um determinado indivíduo ele divulgou uma coisa muito íntima de um terceiro. E este terceiro, essa pessoa, ela ficou prejudicada tanto nisso, tanto, que ela tem prejuízos materiais por conta daquilo. Então, vamos lá. Imagine que um indivíduo ele vendia pão. Coisa bem besta, assim. Vendia pão. E ele tinha uma doença na mão, que ele usava até 3 luvas para manter a higiene, para fazer pão. E aí um terceiro divulga na internet, marca aquele outro indivíduo e fala, ó, esse cara aqui,
É um nojento. Esse cara aqui é um castigado. Esse cara aqui não merecia estar vendendo coisas. Não compra. E aí a venda desse terceiro cai. Ele tem um prejuízo enorme material por conta de algo íntimo que foi divulgado na internet. A legislação, o Marco Civil da Internet, ele está falando, ó, eu entendo que cabe indenização por dano moral e material para a vítima desse fato. E aí, na hora de você fazer sua petição, você advogado, futuro doutor, na hora de você pedir indenização por dano moral e material, de acordo com o Código Civil, sabe o artigo 326, algo assim? Ou 926? Sempre confundo, mas é algo assim. Além de você colocar que o Código Civil prevê isso aqui, você relata o fato, fundamenta pelo Código Civil e faz o pedido, e você também vai colocar pedido de indenização para o juiz condenar o desgraçado que fez essa merda toda. Você vai mencionar, vale ressaltar que tal fato ocorrera em ambiente virtual, tal fato ocorrera na internet, nas redes sociais, tal fato está abarcado especificamente com a adequação típica, imediata, melhor, imediata, do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele prevê também excelência. Então eu tenho aqui Código Civil e o Marco Civil da Internet prevendo que o meu cliente tem direito. Condene o outro desgraçado e dá uma grana pro meu cliente para compensar o sofrimento dele. É isso que vai ocorrer na prática, pessoal. É isso que vai ocorrer na prática. É isso que diz o nosso artigo 7º, no inciso 1. Beleza? Então vamos lá. Retomando aqui, pessoal. Pausa aqui para tomar uma água aqui. Meu Deus do céu, sede. Dia seco, hoje não choveu tanto. Vamos dar prosseguimento aqui, pessoal. Vamos voltar e vamos ver aqui o artigo 7º, estamos falando, e o inciso 2. Olha só que interessante. Olha, para entrar aqui. A inviolabilidade e o sigilo do fluxo das suas comunicações na internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Ou seja, pessoal, primeiramente aqui, vamos falando de sigilo, né? Sigilo do fluxo. Ou seja, tudo que ocorre na tua vida, no meio da internet, cara, é direito privado seu, é tua intimidade. Ou seja, aqui a gente tem uma proteção. Assim como uma proteção à propriedade privada, o seu direito de permanecer na sua casa, de não ser tua casa invadida. Certo? Ou seja, suas conversas, seus bate-papos, os seus likes, né? Tudo ali é uma coisa privada, tudo. Né? Ó, tem coisa que dá para acessar, mas você consegue deixar privado certas coisas, né? Certas conversas. E somente por ordem judicial que pode ser descoberto, que você é obrigado a fornecer. Ou seja, a inviolabilidade das informações da internet que há com você. É isso que o inciso 2 está dizendo. Belezinha? Isso aqui é bem fácil de entender. Olha só. Olha só também. Ó, 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 ó. Outra proteção, ó. Inviolabilidade, ou seja, ninguém pode acessar o sigilo, ou seja, pertence, está escondida, das suas comunicações privadas. Isso aqui já é mais voltado a chat, mais voltado a ligações, e-mails, etc. Comunicações privadas armazenadas. Esse armazenamento, a gente está falando de armazenamento na nuvem, pessoal. Armazenado lá na internet mesmo. Beleza? Ou seja, isso aqui é uma coisa que a lei está assegurando para você. Agora, se tiver ordem judicial, se tiver um despacho, uma sentença de juiz falando que ordeno quebra de sigilo das conversas privadas do cidadão Wagner Cândido. Acabou. Não tem discussão. Vai ser quebrado o sigilo, acabou. Não tem mais o que fazer. Acabou. Ordem judicial é ordem judicial. Ordem judicial se cumpre. Ordem judicial ilegal se discute e se deve discutir, se deve contestar.
se deve combater a injustiça. Estamos numa democracia. Acredito eu. Inciso 5, inciso 4. Não suspensão da conexão da internet. Ou seja, você tem o direito de usá-la, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Ou seja, pessoal, você tem direito de usar a internet, cara. Você tem o direito de permanecer com ela, de usá-la. Agora, se ocorrer a situação, como diria o Mamonas Assassinas, de money que é good, nós não have, você não ter o bendito do dinheiro para pagar, ou seja, ocorrer um débito, e aí a empresa ela pode fazer a suspensão da sua internet. Somente assim. Outra coisa que o Marco Civil da Internet garante aos usuários. Outra coisa que ele garante aos usuários. Manutenção e qualidade da qualidade da... Ai, meu Deus do céu, da conexão da internet. Ou seja, é garantido ao usuário a manutenção da internet e conexão. Ou seja, você não está enchendo o saco, pessoal. Você não está enchendo o saco da empresa quando você liga 2 vezes, 3 vezes por dia para ela, reclamando da sua internet. Você está usando um direito seu, previsto no artigo 7º, inciso 5 do Marco Civil da Internet, pessoal. É direito seu, cara. O cara não tem que reclamar, não. Se é direito seu, é dever dele. Acabou. 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 Sem conversa. Dando prosseguimento, pessoal. Olha só. É direito também do usuário, é direito do usuário, informações claras, completas, constante dos contratos de prestação de serviço com detalhamento sobre o regime de proteção e os registros de conexão, registros de acesso, aplicações da internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da internet que pode afetar sua qualidade. Vou parar aqui e vou voltar a conversar com vocês, olho a olho. Olha a importância disso aqui, pessoal. Aqui está dizendo o seguinte: você, usuário, você tem direito à informação detalhada, completa, clara e objetiva sobre a forma com que a empresa prestadora de internet fornece a internet para você, a forma que ela fornece os dados, a forma que ela armazena os bancos de dados, os seus registros de acesso, de conexão, etc, etc. E tudo o que pode afetar a qualidade dessa internet. Ela define perfeitamente isso. Você tem o direito de saber todas essas coisas. Se você for solicitar algo assim para a empresa e ela falar, não, isso aqui é coisa interna, não cabe ao usuário, não cabe a você. Essa empresa está errada. Essa empresa está ferindo o artigo 7º, inciso 6º do Marco Civil da Internet. Vamos voltar para a legislação. Outra coisa, pessoal, é muito importante aqui, ó. Olha esse inciso. Olha esse inciso, pessoal. O não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registro de conexão, acesso a aplicações na internet, salvo mediante consentimento livre e informado das hipóteses previstas na lei. Dado pessoal seu é dado pessoal seu, internet não pode. Nossa, na lei geral de proteção de dados falamos isso. No início das nossas aulas falamos isso também. Ela não pode fornecer a terceiros. Não pode. Sabe quando que ela vai poder? Mediante ordem judicial. Mediante consentimento teu, ou seja, anuência sua, ou seja, concordância sua. Não concordo, pode fornecer esse dado pessoal meu aqui para aquele terceiro lá, não tem problema não. Beleza. É isso, pessoal. É isso. E aí, pessoal,
nós vamos ter aqui, perfeito, nós vamos ter aqui esse inciso oitavo, que olha só, informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção dos dados, que poderão ser utilizados com a finalidade que justifique sua coleta, não sejam vedados à legislação, por aí vai. Tudo isso aqui é praticamente coisa que que já vimos, né? São só abordagens mais específicas, tá? Só que eu quero destacar o seguinte. Olha isso aqui. Vou trocar até a cor, vou colocar vermelho aqui para vocês se atentarem. Olha esse inciso aqui, inciso 10. Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso de provedores de conexão de internet e aplicações de internet. O que isso aqui está garantindo ao usuário? Vamos voltar aqui comigo. Esse inciso 11, 11º, ele deixa bem claro que quando você estiver usando um provedor de internet, e você usa determinado plano, certo? Você usa determinado plano. Vamos supor que você paga R$ 100 e você utiliza 400, 500 MB de velocidade de download, 300 de upload, certo? Seu plano é de R$ 100. Seu plano é chamado plano P, beleza? E aí vem uma nova política da empresa e ela define que o plano P, ele não vai ser mais de 500 MB de velocidade de download e ele vai ser agora de 100 megas, certo? E aí o que acontece? A fornecedora de internet, ela vai lá e ela reduz sua conexão, sua velocidade de conexão. Só que ela mantém o mesmo valor. Pegou? Pegou a mandada? Então, esse inciso que eu falei aqui para vocês agora, ele falou o seguinte, que a empresa ela tem que deixar bem claro, tem que dar publicidade e clareza para os usuários. É direito seu como usuário, é direito seu como usuário, que a empresa fornece todas essas informações a você. Não deixa as coisas escuras para você não ser prejudicado depois. Tudo que for alterar de política de fornecimento da empresa, da relação à internet, deve ser dito. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Dentro da internet também, pessoal, é garantido, vamos compartilhar a tela aqui, dentro da internet também é garantido, olha só, olha que beleza aqui, ó. A acessibilidade, consideradas características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, os termos da lei. Ou seja, dentro da internet, deve-se ter ferramentas para auxiliar aqueles que têm alguma dificuldade. Você deve perceber de alguns sites, na hora de você ler algo, que tem a opção de ouvir. Tem a opção de ouvir. É uma forma de atender aqueles que são cegos, aqueles que têm alguma característica ruim, né, que o prejudica, né, que dificulta um pouco a vida. E olha só, um bendito artigo aqui que é extremamente importante. Eu vou fazer questão de cobrar em prova e eu vou colocar ele inteiro aqui. Vou colocar ele inteiro na prova. Vou trocar alguma palavra para vocês ficarem muito atentos para saber se está errado ou não. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão das comunicações é condição para o pleno exercício do direito do acesso à internet. Ou seja, é garantido a privacidade e a proteção, é garantido a liberdade de expressão, você expressar. Então, isso é uma condição para você exercer o acesso à internet. Se você não tem liberdade de expressão na internet, se você não tem privacidade, todos os seus dados vão para todo mundo ver, não tem sentido você ter direito a acesso à internet. Então, nesse sentido, a lei ela vai estar dizendo aqui também para a gente o quê?
que são nulas, de pleno direito, todas as cláusulas contratuais que vão violar, que violem a inviolabilidade, sigilo das comunicações privadas pela internet, ou em contratos de adesão que não ofereça alternativa ao contratante à adoção do foro brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes dos serviços prestados ao Brasil. Vou explicar primeiro esse inciso primeiro. Esse inciso primeiro está dizendo o seguinte: você tem um contrato aqui entre você e uma empresa, você e um fornecedor de internet. E esse contrato, ele tem cláusulas, né? Ele tem ali cláusulas nesse contrato, né? Dizendo você como usuário, você não tem direito a sigilo e comunicação privada. Tudo que eu puder acessar de você, eu vou poder acessar e divulgar para qualquer um. Essa cláusula é nula, ou seja, esse contrato não está valendo nada. Não está valendo nada. E se nesse contrato de adesão ele dizer o seguinte, ó, caso a gente tiver algum problema nesse serviço que eu estou prestando para você aqui no Brasil, nesse fornecimento de internet que eu estou dizendo para você no Brasil, nós não vamos poder discutir isso na esfera brasileira. Nós vamos ter que discutir isso na esfera estrangeira. Sabe o que acontece com essa cláusula, com esse contrato? Ele não vale de nada. Porque o nosso Marco Civil da Internet está proibindo ele, está dizendo, ó, isso aqui não vale nada. Está dizendo isso aqui, ó, acabou, filho. Não vale, não pode ter contrato assim, porque eu tenho que proteger, vou botar aqui comigo, eu tenho que proteger meu usuário, tenho que proteger a população que acessa a internet. E se ela querer reclamar alguma coisa perante a justiça, tem que ser justiça do Brasil, pô. Acabou, é isso, é isso. Não tem discussão. Não tem discussão. E aí, pessoal, o que acontece? O nosso artigo 8º, né, do Marco Civil da Internet, ele foi revogado. Foi revogado, ele não foi tirado pela medida provisória. Não, ele tinha sido incluído pela medida provisória 1068, né? Só que agora ele está suspenso, então não temos esse artigo. Então nós vamos direto para o artigo 9º. Direto para o artigo 9º da nossa lei. Vamos abri-lo aqui. Olha só. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes sem distinção por conteúdo, origem e destino ao terminal de aplicação. Pessoal, o que é isso aqui? Presta atenção nas palavras. Vamos ficar bem atento a tudo. O responsável pela transmissão. Quem é o responsável pela transmissão? O provedor de internet. Beleza? Ok. Roteamento. Ele. Ele tem o dever de tratar de forma isonômica. Isonomia não é igualdade. Isonomia é igual a equidade. Tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço ou terminal de sua aplicação. Ou seja, isso é uma neutralidade da lei. Isso é um princípio da neutralidade. Ou seja, quando fala aqui que não pode tratar terminais de maneira distintas, a legislação está dizendo o seguinte. A legislação está dizendo o seguinte, que esse celular aqui, ele tem que ter a mesma quantidade, o mesmo acesso de internet do que esse tablet. Ele tem que ter o mesmo acesso à internet do que aquele outro computador, daquele outro endereço de IP. Não deve haver distinção de tratamento. Não deve haver distinção de tratamento. Agora, deve haver distinção somente se for tratar de isonomia.
de isonomia. Agora, o que é isonomia? O que é equidade? Fica como tarefa de casa vocês pegarem esse tema, vocês pegarem esse artigo e tentar entendê-los, seja através de pesquisa, através do chat GPT. O que seria esse tratamento de forma isonômica? Fica como tarefa de casa para vocês. Beleza? Mas vamos continuar aqui. Então, assim, dando prosseguimento a essa parte que a gente compartilha a legislação aqui com vocês, essa legislação ela é pequenininha, né? Ela vai até o artigo 10 e o artigo 31, né? Os artigos 31 é disposições finais, né? Coisa bem facinha. O que eu quero destacar aqui com vocês, para vocês estudarem bem ele aqui, pessoal. Esses são os temas mais importantes que eu já abordei aqui com vocês. Esse tema que a gente acabou de falar aqui era provisão de conexão de aplicação de internet. É voltado aos provedores da internet, certo? Porque a internet já tem que ser neutra, né? O provedor da internet. Não pode ter distinção ali indevida de, de tratamento ali de fornecer dados, fornecer conexão para as pessoas. Por isso que ele coloca agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. Essas linhas gerais aqui, esses artigos, a gente cobra conhecimento de vocês, mas vocês ficam tranquilos que em relação a esse fato aqui não vai ter coisa tão específica, tá? Vai ser linhas gerais, assim, que vai ser cobrado de vocês em várias provas, certo? E o seguinte, nessa seção 2 aqui, ó, da proteção do registro dos dados pessoais e comunicações privadas. Aqui traz, por exemplo, ó, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput de forma autônoma, associados a dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário terminal mediante ordem judicial. São regras, né, que a gente já falou anteriormente, né, que dados de terceiros, né, dados de terceiros não podem ser, dados dos usuários não podem ser compartilhados de qualquer modo, né? Temos que ter aqui a ordem judicial, beleza? Então, são conceitos aqui fáceis a gente tá entendendo. Da mesma maneira aqui, ó, deixa eu só apagar esse risquinho aqui. Da mesma maneira, pessoal, olha aqui, esse inciso artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicação de internet, em que pelo menos um desses ocorra no território nacional, o que deve ocorrer? Deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira, direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas dos registros. Toda vez que estivermos falando sobre coleta, guarda, armazenamento e tratamento de dados, temos que respeitar todas as vezes direito à privacidade, proteção de dados pessoais, sigilo das informações privadas, tudo aqueles conceitos que vemos na Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ver também aqui no Marco Civil da Internet. Pessoal, eu ouso dizer que o legislador, na hora de fazer a Lei Geral de Proteção de Dados, ele fez o seguinte, ó. Ele pegou o Marco Civil da Internet, copiou, colou, falou, galera, agora, a partir disso aqui, vamos fazer Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos fazer especificamente a proteção de dados agora. Que aqui está falando mais da internet, agora, proteção de dados. Porque é muito parecido, pessoal. As duas legislações já se tornam fáceis de entender, porque uma está em harmonia com a outra, uma irmãzona marota da outra. Aí, é bem bacana de se ver. Beleza, pessoal? Ok, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Olha aqui, esse aqui eu quero destacar com vocês. Vou colocar aqui um marca-texto, vamos usar um marca-texto bem amarelo. Olha só. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações das normas previstas no artigo 10 e 11 ficam sujeitas
a aplicação de advertência, multa, suspensão e proibição de exercício de atividades. Olha só, pessoal. Olha só. É tudo aquilo que eu já falei na primeira aula, na segunda, na terceira de vocês. Tanto a Lei Geral de Proteção de Dados quanto o Marco Civil da Internet vai dizer o seguinte: se você, fornecedor de internet, se você, né, produtor de internet, violar alguma coisa, primeiramente, eu vou te dar uma advertência. E você vai ter um prazo, inciso 1. Você vai ter um prazo. Vou pegar a caneta aqui, vou falar com vocês, ó. Você vai ter um prazo. Olha só. Você vai ter um prazo para corrigir isso. Ponto 1. Beleza, não corrigiu? Eu vou te dar uma multa de até 10% do faturamento do grupo econômico. Beleza. Se você não melhorar isso aqui, eu vou suspender temporariamente suas atividades temporárias, suas atividades laborativas, sua empresa. E aí você vai ver o prejuízo que vai dar de money, meu irmão. E por fim, se nada disso resolver, vou proibir exercício que você está fazendo. Você não vai poder fazer mais. Já era, filho. E são as sanções que estão aqui. E são as sanções previstas no Marco Civil da Internet. Beleza? Então, pessoal, o artigo 13 aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aham. Perfeito. Acho que dá pra gente encerrar aqui agora. Eu vou fazer um breve resumão agora com vocês aqui. Vou fazer um breve resumão dessa nossa aula aqui, através de uma apresentação de slides, que eu espero que ajude vocês a fixarem esse tema. Beleza? Então vamos lá. Marco Civil da Internet. O que vimos aqui, então, até esse breve momento? Do Marco Civil da Internet temos princípios, garantias, responsabilidades e o impacto e aplicação do Marco Civil da Internet perante o acesso à internet dos usuários. Princípio de diretriz do Marco Civil da Internet. A neutralidade da rede. Olha só, o princípio de neutralidade da rede. O que ele vai fazer? Olha aqui, ó. Ele vai assegurar que os provedores de internet devem tratar todos os dados de forma igual, sem discriminação por conteúdo, origem ou destino. Falamos disso. Privacidade na proteção de dados. O Marco Civil estabelece as diretrizes para a proteção, ou seja, ele fornece ali um norte para garantir a proteção do usuário, para proteger as informações dele, para proteger seus dados. E o Marco Civil da Internet, ele também destaca a questão da liberdade de expressão, que ela é um direito do cidadão. Ele é um direito, um dos pilares fundamentais da nossa sociedade e incidindo aqui também sobre a internet. Perfeito. Junto com isso, pessoal, junto com isso, o que temos aqui também é que os princípios orientadores do nosso Marco Civil da Internet, ele vai ser o quê? Serão esses que falamos brevemente, ou melhor, exaustivamente. Que esse princípio da governança democrática da internet, que é o quê? O Marco Civil busca promover a participação da sociedade, ou seja, entende que aquilo faz parte da personalidade, desenvolvimento da personalidade humana e da cidadania do indivíduo. Responsabilidades intermediárias, estabelece que os provedores de internet respeitam a liberdade dos usuários, privacidade, sem censura prévia. Aquela responsabilidade que eu falei para vocês, dos usuários, melhor, dos provedores perante os usuários, e a universalização do acesso. Ou seja, todos podem ter o acesso à internet. Beleza? Dando prosseguimento aqui, nosso querido resumo por slides aqui. Direitos dos usuários, acesso à informação. Todos os usuários têm direito a acessar informações disponíveis na rede, sem restrição arbitrária. A proteção da sua privacidade, ou seja, a garantia de proteção
aos seus dados, suas coisas mais íntimas, tudo que foi coletado através da internet, tem direito a essa proteção. Ou seja, a empresa não pode pegar ali todos os seus dados e divulgar para qualquer pessoa, para terceiros ali, não pode haver a liberdade de expressão, que já falamos anteriormente. E aí, beleza, garantir responsabilidades. Olha só, essa questão do consentimento e finalidade. O Marco Civil determina que a coleta e tratamento de dados pessoais devem ser realizados com o consentimento do usuário para finalidades específicas. O cara não pode chegar em você, fazer coleta de seus dados e dane-se. Não pode haver isso na internet. Não pode haver. Por isso que sempre tem lá aquele eu concordo e aceito os termos de uso. Eu estou fornecendo dados para isso, isso, isso. Quando vocês vão acessar o meu Gov, aparece lá que vai ter acesso à sua foto, à sua imagem, seu endereço de IP, ao seu número de CPF, etc. Ou seja, tem que ter o consentimento do usuário. E aí tem a questão do armazenamento seguro, que é a proteção de todos os seus dados e a exclusão dos dados. Beleza? Que falamos anteriormente também, tá? Sempre respeitando o consentimento do usuário. Que somos nós. A responsabilidade dos provedores. Os provedores, aqui eu vou aprofundar um pouco mais. Os provedores, eles têm o dever de remover conteúdo ilícito na internet. Eles têm um dever. É óbvio, havendo ordem judicial, garantindo práticas, garantindo a proteção de práticas abusivas e ofensivas, deve haver remoção. Questão do registro do acesso. Estabelece a obrigação de provedores em manter registros de acesso dos usuários, visando a segurança e responsabilidade em casos ilícitos. Ou seja, toda vez, lembra que a gente falou que toda vez que você acessava um site, você acessava um portal, tudo que aconteceu, a data de início, a data de término, a duração, o endereço de IP, tudo está registrado? É isso. Responsabilidade do provedor de internet, vai estar tudo registrado. Mesmo que você usou navegação anônima, vai estar registrado. E ó, pessoal, responsabilidade civil. Né? Acontecer alguma merda, vai caber dano moral, vai caber dano material, vai caber processo, vai caber. Liberdade de expressão e censura. Aqui, complicadíssimo, né, pessoal? Então, assim, o Marco Civil ele veda a censura e remoção arbitrária de conteúdos, né, de acordo com seus artigos, e a lei assegura a liberdade de expressão e diversidade de opiniões na internet. Então, a lei ela não tem um artigo ali que, ao meu ver, né, abre brecha para a censura. Não vejo dessa forma até o momento. Estabelece também a questão de direito de resposta, ou seja, que alguém falou merda de ti. A internet fornece o meio ali para você rebater aquilo. Rebater aquilo. E é claro, praticamente traz aqui garantias processuais, se a gente for ver. Porque você vai ter o contraditório para a defesa ali. Né? Então, a internet já tem que fornecer isso. Já tem que fornecer essa questão do direito de resposta, de conteúdo protegido, não haver censura e garantir que você possa rebater aquilo que te ofendeu. Se ela não fizer isso, ela está ferindo. Se o próprio internet impedir de fazer isso, vai estar ferindo. Se o site estiver impedindo isso, vai estar ferindo. E vai levar multa, vai levar advertência, ou até mesmo suspensão das suas atividades. Vocês veem que delicado que é isso, a gente pega esses casos que ocorrem na rede social, vocês veem como que é delicado. E é claro, pessoal, a questão da inclusão, né? Todos aqueles que têm ali alguma deficiência, alguma questão, alguma vulnerabilidade, deve haver ali a inclusão digital, essa acessibilidade universal para essas pessoas. O impacto e aplicação disso tudo é o seguinte, é que assim, o nosso Marco Civil, ele vai estar fomentando, então, um ambiente responsável, vai estar fomentando que a internet seja um ambiente acolhedor e responsável, de acordo com a doutrina. Pode haver divergências, tudo bem, mas a doutrina define isso. E traz, a princípio, de acordo com a doutrina, uma segurança jurídica, ou seja, contribui para que o ambiente digital ele tenha parâmetros claros, ele tenha ali coisas bem claras, fortalecendo a confiança e estabilidade daquele ambiente para os provedores e usuários. Agora, isso aqui, pessoal, a questão de segurança jurídica,
desde algumas decisões arbitrárias postas por tribunais superiores do nosso Brasil, que deveria resguardar a Carta Magna, eu não consigo enxergar a segurança jurídica nessa situação. Por quê? Porque muitas vezes o contraditório ampla defesa não é garantido a um determinado tipo de usuários. Há censura prévia para algumas pessoas dentro do acesso à internet. Então, que segurança jurídica há? Quando, se eu quero criticar um agente político, eu não posso porque eu tenho um determinado posicionamento político. Será que é a liberdade? Será que é a democracia? Quando há isso? Será que vivemos a democracia ainda? Fica para reflexão. E os desafios e perspectivas diante do marketing da internet é voltada à adaptação, evolução e educação disso tudo, pessoal. Porque, assim, demanda muito esforço, né, contínuo de educação e conscientização para mostrar todos esses princípios, todos esses ensinamentos que essa legislação traz aqui para a gente. Então, a gente tem uma espécie de cultura mais ética, uma espécie de local mais bacana na internet para a gente. E o seguinte, de acordo com o decorrer da sociedade, de acordo com o decorrer dos anos, vai havendo adaptação, vai havendo evolução, ou às vezes involução. Eu enxergo muita involução de 5 anos para cá da internet. Eu não consigo enxergar um ambiente livre na internet, apesar da legislação dizer algo diferente. Só que a aplicabilidade, o exercício do Poder Judiciário nesse ponto aqui, eu vejo que há muitas coisas perigosas. Vejo que há muitos caminhos perigosos que o Brasil pode começar a caminhar. E muitos tocantes à liberdade de expressão. É um ponto de vista bem particular, meu. Por fim, pessoal, agradeço a todos vocês por essa aula. Aqui fica meu e-mail, o meu Instagram. Deixa eu só voltar aqui, que deu uma bugada aqui na tela. Só um minutinho. E vou voltar aqui para o Zoom. Vou tirar. Perfeito. Fica aqui meu e-mail, meus dois Instagrams. Pessoal, @WagnerKant, agora está público. O @PeritoMT, que é meu perfil lá das experiências que eu faço. E meu YouTube, que é @prof. Wagner Cândido, que essa aula também está sendo disponibilizada. E eu peço que vocês que estão acessando essa aula pelo portal da instituição, acessem também essa aula. Caso tenha alguma dificuldade de conexão, a gente entende que o portal pode ser um pouco pesado, acesse essa aula no YouTube. E, para quem já está no YouTube, se inscreva no canal, dê um like, deixe a sua contribuição nos comentários, suas dúvidas, e a gente pode ir evoluindo. Pessoal, agradeço a paciência, agradeço a colaboração de todos vocês. Espero que tenham aprendido bastante coisa acerca do marketing da internet. Estudem, não se acomodem só com aquilo que eu dei em sala de aula, aquilo que eu dei aqui em gravação, aliás. E pesquisem mais PDFs, estudem, vê outras videoaulas acerca disso. Joguem esse tema no chat GPT, comece a conversar com o chat, perguntar sobre cada ponto, para vocês entenderem bem, que isso auxilia muito o entendimento de vocês, né? Acessem portais como QConcursos, TED Concursos, joga lá questões acerca do Marco Civil da Internet, questões do Lei Geral de Proteção de Dados, para fixar bastante o entendimento de vocês. Beleza? Espero que tenha sido bem proveitoso. Deus abençoe todos vocês, um forte abraço e bora estudar! O Marco Civil da Internet, aprovado e sancionado no último mês, estabelece um regimento de uso da web no Brasil. As normas deste marco regulatório são configuradas em 3 pilares: a neutralidade da rede, a privacidade do usuário e a liberdade de expressão. O Marco Civil é uma lei que garante direitos na internet. Primeira lei no Brasil e uma das primeiras leis do mundo, talvez a primeira a definir de uma forma completa, né, mais abrangente, uma série de direitos na internet que até então não havia qualquer garantia ou qualquer regulamentação nesse sentido.
ele vai funcionar como uma constituição de todas as relações virtuais no Brasil, as relações civis. Ele não resolve os nossos problemas, ele não garante absolutamente todas as questões, mas ele aponta um caminho muito importante, que é o caminho de tentar tratar a comunicação como um direito e não apenas como um negócio comercial ou como um privilégio de poucas corporações ou governos que definem todo o processo de forma unilateral, sem que a sociedade possa de fato se apropriar. Então, se a internet por si só não democratiza a comunicação, ela cria instrumentos poderosos para que isso aconteça. E o Marco Civil é uma regra, né? É um instrumento que a sociedade construiu para empurrar esse meio de comunicação para o lado da construção de uma sociedade democrática, livre, e com privacidade, enfim, com garantias de direitos. Um projeto que foi a consulta pública, teve um monte de contribuições, é um projeto atípico, porque é o primeiro projeto de lei em que houve uma larga consulta à comunidade, à sociedade, e agora a gente vê com muita alegria ele ter sido aprovado no Senado e, portanto, é uma lei. A gente diz que o Marco Civil tem 3 pilares centrais de garantias de direitos na internet. Ele aponta no sentido de garantir a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade de rede. A neutralidade da rede foi amplamente discutida durante o projeto, principalmente por seu atrito com as empresas de comunicações, as chamadas teles. Com a neutralidade da rede, que é uma coisa muito... é uma questão a ser aplaudida. O que passa a acontecer é o seguinte: o usuário adquire o seu pacote e ele usa como ele quiser, da forma que ele quiser, sem que os provedores tenham a mínima inserção quanto a como ele vai usar. O princípio de neutralidade de rede, ele é um princípio fundamental para a internet como a gente conhece, né? Para uma internet isonômica, onde a sua comunicação é equivalente à minha e à de qualquer outra pessoa na rede. Significa que as operadoras de telefonia elas têm que ser neutras em relação ao conteúdo que passa ali, ou seja, quem controla a infraestrutura de rede não pode interferir no conteúdo que passa por essa infraestrutura. Não pode dizer esse conteúdo passa com pedágio e esse passa sem pedágio. Então a ideia da neutralidade é que quem provê acesso não deve entrar no mérito do que os pacotes carregam e nem afetar esse conteúdo, porque senão ele vai entregar uma internet deformada para o usuário final. Se você compra uma banda, você tem direito àquela banda. Se você comprar o dobro da banda, vai pagar mais caro. Isso é perfeito, não é modelo de negócio que nós estamos discutindo aqui. Mas a banda é para a internet como um todo. Não é para você ir para um determinado sítio ou assistir determinado produto. Quer dizer, não é uma TV a cabo onde você contrata canais. Você tem uma banda e assiste o que quiser com aquilo. Claro que as empresas de telecomunicações, provedores de acesso não gostaram disso, porque isso impede alguns acordos comerciais, segundo o qual eles poderiam beneficiar alguns provedores, ou algumas mídias, ou algumas redes. Então, dessa forma, eles não têm esse poder. Eles só podem fazer uma limitação quanto aos megas adquiridos e à velocidade do acesso. Basta ler o texto da lei, você vai ver que tem muita coisa que é feita hoje que não pode continuar sendo feita porque isso está sendo feita com quebra de neutralidade. Mas a disputa política ela não termina, né? Não é porque a lei foi sancionada, o texto foi aprovado, que a disputa política acabou. Outro item fundamental da lei é a liberdade de expressão, que se baseia na remoção de conteúdo somente por ordem da justiça, com exceção aos casos de pornografia de vingança. Então a ideia do Marco Civil é assim, olha, ninguém é obrigado a tirar nada do ar ou ser responsabilizado por nada, exceto se a justiça disser que aquilo de fato é irregular. O que vai acontecer é que para que um conteúdo seja retirado, existe a necessidade de se entrar com o processo judicial e se obter uma ordem judicial para a retirada do conteúdo. Alguém tem que julgar aquilo e dizer, não, de fato isso é ilegal, irregular e você está ofendendo o sujeito de uma forma indevida, você tem que remover o conteúdo. Isso não pode ser uma autocensura gerada espontaneamente porque alguma coisa não me agrada. Então isso é uma defesa dos direitos do usuário. Então, por exemplo, um blogueiro que fazia críticas a determinado político, aquilo provavelmente deve ter tido textos suspensos, blogs inteiros foram retirados do ar por denúncias ou alegações de infração à honra ou a direitos patrimoniais ou qualquer coisa do tipo. Agora o Marco Civil, ele não impede que esses conteúdos sejam retirados, mas ele inverte, né? Se o provedor retirar, ele vai ter que provar por que ele está retirando, porque ele não é responsável. A Marcha das Vadias foi retirada do Facebook de forma unilateral, porque eles alegavam que isso poderia gerar problemas para eles. Se o caso é específico de exibição de partes de alguém, quer dizer, as partes
pudendas de alguém estão exibidas, este sujeito aí pode pedir a remoção daquele conteúdo, porque o conteúdo evidentemente é íntimo e é dele. Então aí não há necessidade de alguém jogar um mérito, não quero que certas coisas minhas sejam expostas. Então ele pode pedir isso ao provedor e o provedor removerá. Esta é uma exceção aberta à lei. A própria pessoa que tem que reclamar, notificar a retirada de conteúdos que façam referência a ela mesma, porque senão você terceiriza aí um padrão moral, digamos assim. A pessoa que pode achar que uma foto de nudez é infringente, sendo que ela não é infringente, ela é um protesto, ou ela é um artístico, ou ela não tem nada do ponto de vista de vingança ou de qualquer coisa, a pessoa até autorizou. A privacidade do usuário entrou como pauta de destaque no Marco Civil da Internet em função dos casos recentes de espionagem internacional. Eu acho que o Marco Civil ele oferece importantes garantias para a privacidade que simplesmente não existiam antes, né? O artigo 7 do Marco Civil, por exemplo, é um artigo que é claro, dizendo que o fluxo de comunicação privada é inviolável. Ele coloca na ilegalidade uma série de ações que sequer eram ilegais antes do projeto de lei. Por exemplo, a cooperação entre corporações de internet com a NSA ou outros instrumentos de governo é uma cooperação ilegal. A gente não pode esquecer a motivação dele. A motivação foi justamente possibilitar uma privacidade maior do nosso usuário, inclusive por uma questão de espionagem que foi feita a alguns órgãos e empresas brasileiras. Se o Marco Civil tem vários artigos que garantem a privacidade, né, de uma forma consistente, o artigo 15 fragiliza as garantias que o próprio projeto estabelece, quando ele define que empresas que atuam na internet são obrigadas a guardar as informações que os usuários gerarem nas suas aplicações por 6 meses para fins de investigação policial. Então, na verdade, existe hoje uma regulamentação de guarda de informações e de necessidade de abertura dessas informações mediante ordem judicial. Isso cria alguns problemas e cria outras soluções, é uma questão ainda muito dispersa. O que acontece? Que problemas isso cria? Claro que vários provedores ainda não têm toda essa a capacitação técnica e esse investimento necessário a guardar esse tal número de informação por 6 meses. Em contrapartida, é claro que se alguém invadir o meu e-mail, invadir o meu computador, eu vou conseguir saber quem foi, em qual momento e quando isso foi feito. O que eu realmente vejo com uma certa reserva quanto ao Marco Civil é essa judicialização da internet. Ou seja, se eu quiser a retirada de um conteúdo, eu necessariamente vou ter que buscar o Poder Judiciário. Mas como advogada e professora de Direito, eu sei que o Judiciário acaba tendo muita dificuldade em lidar com diversas lides ao mesmo tempo. É claro que a gente reconhece, todo mundo reconhece isso, a internet é um ambiente frágil, muito sujeito a ataques. Se alguém tem que guardar esses dados 6 meses, por maiores medidas de segurança que sejam tomadas, alguém pode ter acesso a eles. Então, assim, a internet ainda é uma área muito complicada de ser regulada. Por isso, a gente deve ver o Marco Civil como uma primeira tentativa e como, vamos dizer assim, uma guia de como ela deve ser regulada.